Você vai ver que estou certo, ele disse, carregando a última mala para o carro. Você vai ficar aí parada, no mesmo lugar, para sempre. Fechei a porta e me encostei nela, ouvindo o barulho do motor se afastando. Pela primeira vez em 5 anos, a casa estava completamente silenciosa. Não havia ninguém me dizendo que eu não tinha ambição. Talvez fosse a hora de descobrir se ele estava certo. Meu nome é Marina Santos, tenho 32 anos, e hoje é o dia em que minha vida faz mais sentido do que nunca. Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo, acreditei que meu papel era ser a sombra de alguém que se considerava o sol. Sustentei sonhos que não eram meus, paguei contas que não eram minhas responsabilidades e ouvi críticas sobre uma vida que eu mesma construía em silêncio. Ricardo sempre foi assim, confiante até a arrogância, charmoso quando convinha e cruel quando se sentia ameaçado. Nos 5 anos em que fomos casados, ele teve a habilidade única de me fazer sentir pequena enquanto eu o fazia crescer. Trabalhava meio período como assistente administrativa em uma empresa de contabilidade, um emprego que ele chamava de provisório, toda vez que alguém perguntava o que eu fazia da vida. Marina está só passando o tempo ali, dizia ele nos jantares com amigos, como se minha contribuição para nossa vida financeira fosse um hobby inconsequente. Ela ainda não descobriu o que quer ser quando crescer. A piada sempre arrancava risos da mesa, e eu sorria junto, como se concordasse com a própria insignificância. Enquanto isso, era meu salário que pagava o aluguel do apartamento que ele escolheu, era minha organização que mantinha nossa vida funcionando e era minha paciência que suportava suas mudanças constantes de emprego. Ricardo tinha uma relação conturbada com o trabalho. Nos primeiros 2 anos de casamento, ele trocou de empresa 4 vezes. Sempre havia uma justificativa. O chefe era incompetente, os colegas tinham inveja, o ambiente era tóxico, a empresa não reconhecia seu potencial. Nunca era culpa dele. Nunca era uma oportunidade de crescimento ou aprendizado. Era sempre o mundo que estava errado. Você não entende como é o mercado, Marina. Ele dizia quando eu sugeria que talvez ele devesse tentar se adaptar melhor aos ambientes de trabalho. Você está na sua zona de conforto há anos, não tem ambição, não tem visão de futuro. A palavra ambição se tornou uma arma nas mãos dele. Toda vez que eu manifestava interesse em estudar, em crescer profissionalmente, em tentar algo novo, ele usava essa palavra para me diminuir. Quando falei sobre fazer um curso de gestão de pessoas, ele riu de uma forma que me fez sentir ridícula. Para quê? Você não tem perfil de liderança. É mais operacional. Operacional. A palavra saía da boca dele como se fosse um diagnóstico médico, uma limitação com a qual eu deveria aprender a conviver. Ele falava sobre mim como se eu fosse uma peça de engrenagem. Útil, necessária, mas jamais o motor principal. Enquanto isso, eu pagava as contas. Literalmente. Ricardo tinha o hábito peculiar de esquecer datas de vencimento. O aluguel atrasava, a conta de luz chegava com juros, o cartão de crédito acumulava multas. E lá estava eu, transferindo dinheiro da minha conta para cobrir os buracos que ele deixava na nossa vida financeira. É só dessa vez, ele dizia beijando minha testa com aquele carinho calculado que funcionava como anestesia para minha irritação. No próximo mês, eu me organizo melhor. O próximo mês nunca chegava. Ou melhor, chegava com os mesmos problemas e as mesmas desculpas. Foi em uma dessas transferências bancárias, sozinha na cozinha às 10 da noite, que comecei a me questionar pela primeira vez. Estava usando o meu cartão de crédito para pagar a conta de celular dele quando me dei conta de algo perturbador. Eu não conseguia lembrar da última vez que Ricardo havia me perguntado como estava meu trabalho, se eu estava feliz, se tinha algum sonho que gostaria de realizar. Nossas conversas giravam sempre em torno dos planos dele, das frustrações dele, dos sonhos dele. Eu era a plateia, o suporte técnico, a conta bancária, nunca a protagonista. Tentei algumas vezes mudar essa dinâmica. Certa noite, durante o jantar, comecei a falar sobre um projeto interessante que estava desenvolvendo no trabalho.
Era uma proposta de melhoria no sistema de arquivo da empresa, algo que poderia economizar tempo e aumentar a eficiência do departamento. Ah, que legal! Ele disse sem tirar os olhos do celular. 3 segundos depois. Sabe o que aconteceu hoje no meu trabalho? E lá se foram 45 minutos, ouvindo sobre como o supervisor dele não entendia sua metodologia inovadora de organização de tarefas. Em outra ocasião, mencionei que uma colega havia sugerido que eu fizesse um curso de programação. Ela disse que tenho facilidade para a lógica e que o mercado está em alta. Ricardo parou de mastigar e me olhou com aquela expressão que eu aprendi a temer, um misto de diversão e condescendência. Programação? Marina, você mal consegue atualizar o antivírus do computador. Não é para você. Você é mais prática, operacional. Lá estava a palavra novamente. Operacional. Como se fosse minha natureza, meu limite, meu destino. A gota d'água aconteceu no aniversário da minha irmã Júlia. Ela havia organizado um jantar na casa dela. Nada muito elaborado, só a família mesmo. Meus pais, eu e Ricardo, Júlia e o marido dela, meu irmão mais novo com a namorada. Uma mesa com 8 pessoas. Conversa sobre trabalho, filhos, planos para as férias. Júlia sempre foi mais assertiva que eu. 2 anos mais nova, mas com uma personalidade que ocupava espaço sem pedir licença. Ela trabalhava como coordenadora de marketing em uma empresa média e estava sempre contando histórias sobre campanhas que havia criado, clientes que havia conquistado, promoções que havia recebido. E você, Marina? Ela perguntou naquela noite. Como estão as coisas no trabalho? Antes que eu pudesse responder, Ricardo se adiantou. Marina está repensando a carreira, não é mesmo, amor? Olhei para ele, confusa. Não estávamos conversando sobre isso. Eu não havia mencionado nada sobre repensar carreira. É que ela está há muito tempo no mesmo lugar. Ele continuou, cortando um pedaço de carne com precisão cirúrgica. Acomodou. Perdeu a ambição. O silêncio na mesa foi imediato e desconfortável. Senti o rosto esquentar, não de vergonha, mas de uma raiva que começava a ferver devagar. Não é bem assim. Tentei dizer, mas ele já havia tomado o controle da conversa. Eu sempre digo para ela, Marina, você tem potencial, mas precisa querer crescer. Precisa sair da zona de conforto. Não adianta ficar esperando as coisas acontecerem. Meu pai pigarreou. Minha mãe mexia no guardanapo nervosamente. Júlia olhava para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Na verdade, Ricardo continuou. Estou repensando nossa relação por causa disso. Preciso de uma parceira que compartilhe minhas ambições, sabe? Alguém que tenha visão de futuro. Foi nesse momento que algo se quebrou dentro de mim. Não fez barulho, não doeu fisicamente, mas senti distintamente o momento exato em que uma parte de mim morreu e outra nasceu. Júlia largou o garfo no prato com um barulho seco. Minha mãe levantou os olhos do guardanapo e olhou para Ricardo como se o visse pela primeira vez. Meu pai cruzou os braços e se recostou na cadeira. Entendo perfeitamente, eu disse, com uma calma que me surpreendeu. Realmente, você merece alguém à sua altura. O tom da minha voz deve ter soado estranho, porque Ricardo me olhou rapidamente, como se tentasse decifrar se havia alguma ironia ali. Mas eu mantive a expressão neutra, quase doce. Bem, então, disse Júlia, levantando o copo de vinho. Vamos brindar aos novos começos. Todos brindaram, mas o clima do jantar estava irremediavelmente arruinado. Saímos 1 hora depois, no caminho de casa, em silêncio absoluto. Ricardo dirigia assoviando baixinho, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de humilhar a esposa na frente da família dela. 3 dias depois, ele fez as malas. Você vai ver que estou certo, disse, carregando a última mala para o carro. Você vai ficar aí parada, no mesmo lugar, para sempre. Mas eu não posso desperdiçar minha vida esperando você acordar. Fechei a porta e me encostei nela, ouvindo o barulho do motor se afastando. Pela primeira vez em anos, a casa estava completamente silenciosa.
Não havia ninguém reclamando do trabalho, ninguém deixando roupa suja no chão, ninguém esquecendo de pagar contas. Pela primeira vez em anos, eu podia ouvir meus próprios pensamentos. As primeiras semanas sozinha foram estranhas de uma maneira que eu não esperava. Não sentia falta dele, o que me assustava um pouco. Sentia falta da rotina, da previsibilidade, da sensação de ter um propósito definido. Durante 5 anos, meu propósito havia sido ser a esposa que sustentava os sonhos de Ricardo. Agora, de repente, eu precisava descobrir quais eram os meus próprios sonhos. A casa parecia maior sem a presença constante da insatisfação dele. Eu sempre achei que era o espaço físico que me oprimia, mas percebi que era a energia dele que tornava tudo menor. Sem os monólogos sobre chefes incompetentes e colegas invejosos, o silêncio revelou sons que eu havia esquecido. O barulho da geladeira, o tic-tac do relógio da cozinha, minha própria respiração. Ricardo ligou na primeira sexta-feira depois que saiu de casa. Eram quase 11 da noite, e pelo tom de voz percebi que ele havia bebido. Marina, você está acordada? Estou agora. Eu só queria saber como você está. Fiquei em silêncio, esperando ele chegar ao ponto. Ricardo nunca ligava só para saber como eu estava. Olha, ele continuou. Eu sei que as coisas terminaram meio mal entre a gente, mas... sei lá, talvez eu tenha sido muito duro. Talvez a gente possa conversar. Sobre o quê? Sobre nós, sobre o que deu errado, sobre como a gente pode, sei lá, amadurecer juntos. A palavra amadurecer me irritou profundamente. Era sempre sobre mim amadurecendo, mim mudando, mim me adaptando aos padrões dele. Ricardo, são quase 11 da noite. Você está bêbado. E eu estou bem. Você está bem? Ele parecia genuinamente surpreso. Não está sentindo falta de ter alguém? De ter uma família? De ter propósito? Propósito. Ele realmente acreditava que meu único propósito na vida era ser a esposa dele. Boa noite, Ricardo. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela escura. Pela primeira vez, me dei conta de que ele esperava que eu implorasse para ele voltar. Esperava que eu reconhecesse meus erros e prometesse mudar. A ligação não era sobre saudade ou arrependimento. Era sobre controle. No sábado de manhã, liguei para a Júlia. Finalmente, ela disse quando atendeu. Estava esperando você ligar desde o jantar. Como você está? Bem, melhor do que esperava. E Ricardo? Fora de casa há uma semana. Houve uma pausa do outro lado da linha. Marina, posso falar uma coisa? Eu nunca gostei dele. Nunca. Mas você parecia feliz. Então eu engolia. Mas naquele jantar, o que ele fez foi inaceitável. Eu sei. Você sabe mesmo? Porque durante anos eu vi você se diminuindo para fazer ele se sentir maior. E eu ficava com raiva, mas não sabia como falar isso sem soar como uma irmã intrometida. Júlia sempre foi direta, mas também sempre foi cuidadosa comigo. Saber que ela havia percebido meu apequenamento e se incomodado com isso me fez sentir menos louca, menos dramática. Júlia, posso te perguntar uma coisa? Você acha que eu sou acomodada? Marina, você sustentou um homem por 5 anos enquanto trabalhava e cuidava de uma casa. Você organizou a vida financeira de vocês dois sozinha. Você aturou as mudanças de humor e as trocas constantes de emprego dele sem nunca reclamar. Se isso é acomodação, eu não sei o que é determinação. Nunca havia pensado por esse ângulo. Para mim, tudo aquilo era obrigação, parte do que significava ser uma boa esposa. Para Júlia, era trabalho não reconhecido. Mas e profissionalmente? Eu realmente estou parada no mesmo lugar há anos. E por que você acha que isso aconteceu? A pergunta me pegou desprevenida. Por que eu havia estagnado profissionalmente? A resposta mais fácil era culpar Ricardo, mas eu sabia que não era justo nem produtivo. A resposta mais honesta era mais complicada. Eu havia me convencido de que não merecia mais do que tinha. Não sei. Falta de coragem, talvez. Ou falta de energia. É difícil crescer quando você está gastando toda a sua energia mantendo outra pessoa em pé.
Conversamos por quase 2 horas. Júlia me contou sobre sua trajetória profissional, sobre como havia passado de assistente para coordenadora em 3 anos, sobre os cursos que havia feito, as redes de contato que havia construído. Falou também sobre os medos que havia enfrentado, as vezes que havia se candidatado para vagas que parecia não merecer, os nãos que havia recebido antes dos sims. Marina, você tem 32 anos, não 45. Não é tarde para começar de novo. Quando desliguei o telefone pela primeira vez em muito tempo, senti algo que havia esquecido como era. Esperança. Na segunda-feira, cheguei ao trabalho com uma energia diferente. Em vez de me sentar na minha mesa e esperar o dia passar, fui conversar com Clara, minha supervisora. Clara, você tem 1 minuto? Claro, Marina. O que aconteceu? Queria conversar sobre possibilidades de crescimento aqui na empresa, ou sobre cursos que eu poderia fazer para me qualificar melhor. Clara me olhou com surpresa, mas logo sorriu. Que bom você perguntar. Eu estava justamente pensando em propor alguns treinamentos para a equipe. E tem uma vaga de analista que vai abrir no mês que vem. Você gostaria de saber mais sobre ela? Gostaria. Pela primeira vez em anos, eu realmente gostaria. Clara me explicou que a empresa estava expandindo o departamento financeiro e precisava de alguém com experiência em rotinas administrativas, mas que também tivesse interesse em aprender sobre análise de dados e gestão de processos. A vaga pagava 40% a mais do que eu ganhava e incluía plano de saúde melhor. Você acha que eu tenho perfil para isso? Perguntei, e imediatamente me arrependi da pergunta. Soava exatamente como as dúvidas que Ricardo plantava em mim. Marina, você é a pessoa mais organizada que eu conheço. Você entende nossos processos melhor do que qualquer pessoa aqui. Você é pontual, responsável, tem boa relação com todo mundo. O que você acha que te falta? Conhecimento técnico, talvez. Eu nunca fiz análise de dados. Mas você tem vontade de aprender? Tenho. Então vamos fazer assim. Eu vou te passar alguns materiais para você estudar. Se você se interessar, a gente conversa sobre inscrever você em um curso básico de Excel avançado e análise de dados. O que acha? Saí da sala de Clara com uma pilha de apostilas e um sentimento de possibilidade que eu não experimentava há anos. No caminho para casa, parei na livraria e comprei 2 livros sobre gestão financeira. Parei também na loja de informática e perguntei sobre cursos de programação. O atendente, um rapaz jovem com entusiasmo contagiante, me explicou que havia várias linguagens de programação e que algumas eram mais adequadas para iniciantes. Recomendou um curso online de Python que começava na semana seguinte. É à noite? Sim, das 19 às 21 horas, 2 vezes por semana. Por quê? Por quê? A pergunta me fez sorrir. Durante 5 anos, eu não podia me comprometer com nada que acontecesse à noite, porque Ricardo sempre poderia precisar de mim para alguma coisa. Para ouvir sobre o dia dele, para cozinhar o jantar dele, para resolver os problemas dele. Por nada. É perfeito. Me inscrevi ali mesmo. Naquela noite, arrumei a mesa da cozinha como um escritório improvisado. Espalhei as apostilas que Clara havia me dado, abri um dos livros que comprei, liguei o notebook e comecei a pesquisar sobre análise de dados. Às 10 da noite, ainda estava estudando quando o telefone tocou. Ricardo de novo. Marina, você está ocupada? Olhei para a mesa cheia de papéis e livros, para o notebook aberto numa planilha de Excel que eu estava tentando entender. Sim, estou. Com o quê? Estudando. Houve uma pausa. Estudando o quê? Coisas do trabalho. Análise de dados. Outra pausa, mais longa. Marina, você não acha que está exagerando? Essa coisa toda de querer estudar parece meio desesperado, meio patético. A palavra patético me atingiu como um tapa. Por um segundo, voltei a ser a Marina insegura que duvidava de si mesma. Por um segundo, olhei para a bagunça na mesa e me perguntei se ele estava certo. Mas só por um segundo. Ricardo, preciso ir. Tenho muito o que estudar. Marina, espera.
Eu não quis dizer que é patético. Só acho que você está tentando provar alguma coisa para você mesma. E não é assim que as coisas funcionam. Você não pode simplesmente decidir ser uma pessoa diferente. Por que não? A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse filtrar. E assim que falei, percebi que era exatamente isso que eu estava fazendo. Decidindo ser uma pessoa diferente. Decidindo ser a pessoa que eu sempre fui, mas que havia esquecido que podia ser. Porque não é da sua natureza, Marina. Você é mais tranquila, operacional. Não tem nada de errado com isso. Boa noite, Ricardo. Desliguei o telefone e voltei para os estudos. Às 2 da madrugada, consegui criar minha primeira planilha com fórmulas que realmente funcionavam. Era algo simples, básico, mas para mim foi como descobrir que sabia voar. O curso de Python começou na quarta-feira seguinte. A sala tinha 16 pessoas, a maioria homens jovens na faixa dos 20 e poucos anos. Eu me senti deslocada nos primeiros minutos, como se estivesse invadindo um território que não me pertencia. Mas a sensação passou quando o professor, um homem na faixa dos 40 anos, começou a falar sobre lógica de programação de uma forma que fazia sentido. Programar é como dar instruções muito específicas para alguém que vai fazer exatamente o que você mandar, nem mais nem menos. Ele disse. É sobre organização, sequência, atenção aos detalhes. Quem aqui é organizado na vida pessoal? Algumas pessoas levantaram a mão timidamente. Eu levantei a minha com confiança. Durante 5 anos, eu havia organizado 2 vidas, 2 carreiras, 2 rotinas, 2 orçamentos. Se isso não me qualificava como organizada, nada me qualificaria. A primeira aula foi sobre conceitos básicos, mas eu saí de lá com a sensação de ter descoberto um idioma novo. No caminho para casa, parei no supermercado e, enquanto escolhia produtos, me peguei pensando em termos de algoritmos. Se o preço do tomate estiver acima de R$ 5 por quilo, então escolher o tomate cereja, se não, escolher o tomate comum. Era estranho como minha mente estava se reorganizando, como se estivesse acordando de uma dormência que durava anos. Em casa, pratiquei os exercícios até quase meia-noite. Quando finalmente fechei o notebook, estava exausta, mas era uma exaustão diferente. Era o cansaço de quem usou o cérebro para criar algo, não para resolver os problemas de outra pessoa. No trabalho, a rotina também estava mudando. Clara havia me passado relatórios financeiros para analisar, e eu estava descobrindo padrões que nunca havia notado antes. Gastos que se repetiam sem necessidade, fornecedores que cobravam preços diferentes pelo mesmo serviço, oportunidades de economia que estavam escondidas nos números. Marina, você poderia vir na minha sala? Clara me chamou numa sexta-feira de manhã. Entrei esperando algum feedback sobre meu trabalho, mas ela tinha uma expressão que não consegui decifrar. Senta aqui. Preciso te contar uma coisa. Sentei, o coração acelerado. Será que havia feito alguma besteira nas análises? Você lembra do relatório que você fez sobre os gastos com material de escritório? Lembrava. Havia descoberto que estávamos pagando 30% a mais do que o necessário porque ninguém havia comparado preços nos últimos 2 anos. Sim. Mostrei para o gerente geral. Ele ficou impressionado. Quer te conhecer? Conhecer por quê? Porque você identificou uma oportunidade de economia de quase R$ 50 mil por ano. Em material de escritório, Marina. Imagina o que você poderia encontrar se analisasse outros departamentos. R$ 50 mil. Nunca havia pensado no meu trabalho em termos de impacto financeiro real. Para mim, era só organização, algo natural que eu fazia sem pensar muito. E tem mais. Clara continuou. A vaga de analista que eu te falei? Eles querem oferecer para você. Sem processo seletivo. Baseado no trabalho que você já está fazendo. Saí da sala de Clara com a sensação de estar flutuando. Analista, 40% de aumento. Reconhecimento pelo trabalho que eu estava fazendo. Era como se todas as peças da minha vida estivessem finalmente se encaixando. No mesmo dia, durante o almoço, liguei para a Júlia para contar a novidade. Marina, que incrível!
Você vai aceitar? Claro que vou. Ainda não acredito o que está acontecendo. Eu acredito. Você sempre foi inteligente. Só estava desperdiçando energia no lugar errado. Júlia, posso te fazer uma pergunta estranha? Pode. Você acha que eu mudei muito nos últimos meses? Júlia riu. Marina, você não mudou. Você voltou. Voltou a ser quem você era antes de conhecer o Ricardo. Você lembra como você era na faculdade? Sempre estudando, sempre curiosa, sempre querendo entender como as coisas funcionavam? Eu lembrava vagamente. Na faculdade, eu era a pessoa que os colegas procuravam quando precisavam de ajuda com trabalhos em grupo, não porque eu fosse a mais inteligente, mas porque eu era a que organizava tudo, a que fazia as coisas acontecerem. Lembro um pouco. Pois é. O Ricardo te convenceu de que isso não era suficiente, de que você precisava ser diferente para ser valiosa. Mas você sempre foi valiosa. Você só esqueceu. Naquela noite, Ricardo ligou novamente. Já estava virando rotina. Toda sexta-feira, sempre depois das 10, sempre com hálito alcoólico atravessando o telefone. Marina, você está aí? Estou. Estou pensando em você, em nós. Sabe, talvez eu tenha sido muito radical. Talvez a gente possa tentar de novo. Ricardo, aconteceu uma coisa interessante hoje. O quê? Recebi uma promoção. Silêncio. Como assim, promoção? Vou ser analista financeira. 40% de aumento. O silêncio se estendeu por tanto tempo que pensei que ele havia desligado. Marina, você tem certeza de que é isso que você quer? A pergunta me pegou desprevenida. Por que não seria? Porque você não tem experiência com isso. Você nunca foi de responsabilidades grandes. E se você não conseguir dar conta? E se te demitirem? Ali estava ele novamente, plantando dúvidas, tentando me fazer questionar minhas capacidades. Então eu arrumo outro emprego. Marina, você está sendo ingênua. O mercado está difícil. Você está há anos no mesmo lugar, no mesmo nível. As pessoas vão questionar se você realmente tem competência para uma posição mais alta. Que pessoas? Sei lá, os colegas, os chefes. Eles vão achar que você está se achando. Se achando. Como se ambição fosse arrogância. Como se querer crescer fosse presunção. Ricardo, você ligou para me parabenizar ou para me desencorajar? Estou sendo realista. Alguém tem que ser. Alguém tem que ser o quê? Alguém tem que te proteger de você mesma. Você está meio megalomaníaca ultimamente. Primeiro os cursos, agora essa promoção. Parece que você está tentando compensar alguma coisa. Megalomaníaca. Nunca havia sido chamada assim na vida. Durante 5 anos fui chamada de acomodada, de operacional, de sem ambição. Agora, depois de 2 meses tentando crescer, era megalomaníaca. Compensar o quê? O fracasso do nosso casamento. Você está tentando provar que é uma pessoa diferente do que realmente é. E quem eu realmente sou? Uma pessoa boa, simples, que não precisa de grandes realizações para ser feliz. Você sempre foi feliz com pouco, Marina. Era uma das coisas que eu mais admirava em você. Feliz com pouco. Como se pouco fosse minha medida natural, meu limite pré-determinado. Ricardo, preciso desligar. Marina, espera. Você está brava comigo? Não, estou cansada. Cansada de quê? De você tentar me convencer de que eu sou menor do que sou. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela escura. Pela primeira vez, verbalizei algo que sentia há meses. Ricardo não queria meu bem. Ricardo queria que eu continuasse pequena porque minha pequenez fazia ele se sentir grande. No sábado de manhã, fui fazer compras para comemorar a promoção. Nada extravagante. Só um vestido novo e um sapato decente para usar no trabalho. Estava saindo da loja quando esbarrei com Cristina, uma das esposas do grupo de amigos de Ricardo. Marina, que surpresa! Como você está? Oi, Cristina. Estou bem, obrigada. E o Ricardo? Faz tempo que não vemos vocês. Percebi que ela realmente não sabia que tínhamos nos separado, o que significava que ele não havia contado para os amigos
ou havia contado uma versão diferente da história. Na verdade, Cristina, eu e Ricardo nos separamos há alguns meses. A expressão dela mudou completamente. Sério? Nossa, que pena! O que aconteceu? Diferenças irreconciliáveis. Respondi, usando a frase mais neutra que consegui pensar. Mas vocês pareciam tão bem juntos. Pelo menos nas últimas vezes que nos encontramos. Nas últimas vezes que nos encontramos. Lembrei dos jantares com o grupo, de como Ricardo sempre dominava as conversas, sempre tinha uma história para contar, sempre era o centro das atenções. Lembrei de como eu ficava em silêncio, sorrindo nos momentos certos, fazendo as perguntas certas para manter ele falando. Aparências enganam, disse, sem elaborar. E agora? Como você está lidando com isso? Bem, muito bem, na verdade. Recebi uma promoção no trabalho essa semana. Que legal! Em que você trabalha mesmo? A pergunta me fez perceber algo perturbador. Eles conviveram conosco por anos e ninguém sabia exatamente o que eu fazia da vida. Ricardo sempre apresentava a si mesmo detalhadamente área de atuação, cargo, projetos, mas sobre mim sempre dizia apenas minha esposa, Marina, ou Marina trabalha com escritório. Sou analista financeira, respondi, experimentando o título novo. Em uma empresa de contabilidade. E você? Conversamos por mais alguns minutos. Cristina me contou sobre o trabalho dela, sobre os filhos, sobre os planos para as férias. Uma conversa normal entre duas mulheres adultas. Mas para mim foi reveladora perceber como era diferente conversar sobre mim mesma sem ter alguém me reduzindo ou me resumindo. Quando cheguei em casa, encontrei 3 mensagens perdidas de Ricardo. Todas enviadas durante a manhã, enquanto eu estava fora. Marina, precisamos conversar. É importante. Por favor, me liga quando puder. Estou preocupado com você. Liguei de volta. Marina, ainda bem que você ligou. Onde você estava? Fazendo compras. Por quê? Fiquei preocupado. Você não costuma sair tanto. Não costumava, porque passava os fins de semana resolvendo as coisas que ele esquecia de resolver durante a semana, ou ouvindo ele reclamar do trabalho. Ricardo, você disse que era importante. O que foi? É sobre essa promoção. Conversei com alguns amigos que trabalham na área financeira, e eles me alertaram sobre algumas coisas. Que coisas? Sobre o mercado estar instável, sobre empresas demitindo analistas por causa da automação, sobre como é difícil se manter em posições que exigem conhecimento técnico quando você não tem formação específica. Conhecimento técnico. Formação específica. Ele estava questionando minhas qualificações de novo. Ricardo, quem são esses amigos? Pessoal que conhece o mercado, gente séria. Nomes. Marina, isso não importa. O que importa é que talvez você devesse pensar melhor antes de aceitar essa promoção. Talvez seja melhor continuar onde você está, num lugar seguro. Lugar seguro. Ele queria que eu ficasse no lugar seguro, pequeno, controlável. E se eu não aceitar a promoção? Então você mostra maturidade, mostra que conhece seus limites. E, quem sabe? Ele pausou. Quem sabe a gente possa conversar sobre tentar de novo. Ali estava. O que ele realmente queria. Ele não estava preocupado com minha carreira ou meu futuro. Ele queria que eu recusasse a promoção para provar que ainda era a Marina insegura e dependente que ele conhecia. A Marina que ele podia controlar. Ricardo, preciso te contar uma coisa. O quê? Encontrei a Cristina hoje. Ela não sabia que a gente havia se separado. Silêncio. O que você contou para os nossos amigos sobre nossa separação? Eu não contei nada específico. Só disse que estávamos dando um tempo. Dando um tempo? Marina, não precisava sair espalhando nossos problemas pessoais para todo mundo. Mas você está espalhando opiniões sobre minha promoção com amigos que conhecem o mercado. Isso é diferente. Estou tentando te ajudar. Me ajudar ou me sabotar? A pergunta saiu mais direta do que eu pretendia. Mas assim que falei, soube que era exatamente isso que ele estava fazendo. Sabotando. Marina, você está paranoica.
Eu só estou tentando te proteger de uma decisão que pode te prejudicar. Me proteger de quê? De crescer? De ganhar mais dinheiro? De ser reconhecida pelo meu trabalho? De se frustrar? De se decepcionar? De descobrir que não é tão capaz quanto pensa que é? A frase ficou suspensa no ar como uma sentença. Ele realmente acreditava que eu não era capaz. Depois de 5 anos me vendo organizar a vida dele, me vendo resolver problemas, me vendo sustentar nossa casa, ele ainda acreditava que eu não era capaz. Ricardo, vou aceitar a promoção. E vou ser muito boa no que eu fizer. Marina, e sobre a gente tentar de novo. Não vai acontecer. Não agora, não nunca. Você está cometendo um erro. Talvez, mas vai ser meu erro, minha decisão, minha vida. Desliguei o telefone e pela primeira vez desde que ele saiu de casa, chorei. Não de tristeza ou saudade, mas de alívio. Alívio de finalmente entender que ele nunca havia acreditado em mim. Alívio de parar de tentar convencer alguém de que eu merecia amor e respeito. Alívio de finalmente me dar permissão para ser quem eu sempre fui por baixo de toda aquela insegurança fabricada. Na segunda-feira de manhã, entrei no escritório de Clara e aceitei oficialmente a promoção. Quando eu começo? Na próxima segunda-feira. Você vai ter uma semana para se familiarizar com os novos sistemas e conhecer a equipe. E se eu não conseguir dar conta? Clara me olhou com aquela expressão maternal que eu havia aprendido a reconhecer. Marina, se você não conseguisse dar conta, eu não teria recomendado você. Confie no seu trabalho. Confie em si mesma. Sair daquela sala foi como atravessar uma porta para uma versão da minha vida que eu nem sabia que era possível. 6 meses se passaram desde que aceitei a promoção. 6 meses que pareceram uma vida inteira de transformações. Eu não era mais a mesma pessoa que havia casado com Ricardo, nem a mesma que havia sido humilhada no jantar da minha irmã. Era alguém que eu estava descobrindo dia após dia, como se estivesse me conhecendo pela primeira vez. No trabalho, eu havia me tornado uma referência. O que começou como análise de gastos com material de escritório evoluiu para a otimização de processos em todos os departamentos. Eu identificava padrões, sugeria mudanças, implementava soluções. Em 6 meses, minhas análises resultaram em uma economia de mais de R$ 200 mil para a empresa. Marina, você poderia vir na minha sala? O gerente-geral, Sr. Augusto, me chamou numa terça-feira de manhã. Ainda me sentia um pouco intimidada por ele. Um homem sério na faixa dos 50 anos, que falava pouco, mas escolhia bem as palavras. Sente-se, por favor. Preciso conversar com você sobre seu futuro aqui na empresa. Meu futuro. As palavras soaram estranhas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu realmente tinha um futuro planejado por mim mesma. Marina, seu trabalho tem chamado atenção, não só aqui na empresa, mas no mercado. Como assim? Recebi algumas ligações, empresas querendo saber se você estaria disponível para projetos de consultoria. Consultoria? Nunca havia pensado nisso como uma possibilidade. E tem mais, ele continuou. Estamos abrindo uma nova filial em São Paulo. Precisamos de alguém para coordenar a implantação dos processos financeiros lá. É uma posição de coordenadora, com equipe própria e autonomia para tomar decisões. São Paulo. Coordenadora. Equipe própria. Você gostaria de considerar? Sim, gostaria muito. Ótimo. É uma mudança grande, Marina. São Paulo, salário quase 3 vezes maior que o atual, carro da empresa, plano de saúde premium. Mas também é muita responsabilidade. 3 vezes maior. Eu fiz um cálculo rápido na cabeça. Seria mais dinheiro do que Ricardo e eu ganhávamos juntos no melhor mês que tivemos. Quando precisaria de uma resposta? Até o final da semana. E Marina, você merece essa oportunidade. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Saí da sala do Sr. Augusto com a sensação de estar sonhando. Coordenadora. São Paulo. Equipe própria. 6 meses atrás, eu era uma assistente administrativa que Ricardo considerava operacional.
Agora estava sendo convidada para coordenar a implantação de uma filial inteira. Durante o almoço, liguei para Júlia. Marina, que incrível! Você vai aceitar? Ainda estou processando. É muita coisa. É muita coisa boa. Você conquistou isso, Marina. Não foi sorte, não foi coincidência. Foi trabalho. Júlia, você acha que eu tenho competência para isso? Você está me perguntando se você tem competência ou se você tem permissão. A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Eu tinha competência. Os resultados provavam isso. O que eu estava questionando era se eu tinha permissão para ser bem-sucedida, para ganhar bem, para ter reconhecimento. Permissão de quem? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. De ninguém, Marina. Você não precisa de permissão para ser boa no que faz. Naquela noite, enquanto estudava os materiais que o Sr. Augusto havia me dado sobre a filial de São Paulo, o telefone tocou. Era quase 10 da noite, então só podia ser uma pessoa. Marina? Você está aí? Estou, Ricardo. Queria te contar uma novidade. Consegui um emprego novo. Que bom. É numa startup, área de tecnologia. Eles viram meu potencial, sabe? Finalmente uma empresa que entende que experiência não é só diploma. Startup. Ricardo sempre teve fascínio por startups, pela ideia de crescimento rápido, de ser descoberto, de virar referência da noite para o dia. Que bom! Repeti sem muito entusiasmo. Marina, sabe o que eu pensei quando recebi a proposta? O quê? Pensei em você. Em como seria bom se a gente estivesse junto para comemorar isso. Comemorar. Durante 5 anos, eu comemorei sozinha minhas pequenas conquistas enquanto ele minimizava sua importância. Agora ele queria que eu comemorasse as conquistas dele. Ricardo, tenho uma novidade também. Que novidade? Recebi uma proposta para ser coordenadora de uma filial em São Paulo. Silêncio. Um silêncio longo e pesado. São Paulo? Sim. Marina, você não conhece ninguém em São Paulo. Você não tem experiência com coordenação. É muito arriscado. Lá estava ele de novo, plantando dúvidas, tentando me fazer questionar minhas capacidades. Eu sei. E você está considerando? Estou. Marina, isso não faz sentido. Você sempre foi uma pessoa de raízes, de estabilidade. São Paulo é caótico, competitivo. Você não tem perfil para isso. Perfil. Sempre o perfil. Como se eu fosse um produto com especificações técnicas fixas. E qual é o meu perfil, Ricardo? Você é tranquila, gosta de rotina, não gosta de pressão. Como você sabe do que eu gosto? Marina, eu te conheço há mais de 5 anos. Conhece? Então me diz, qual é minha comida favorita? Lasanha. Errado. É risoto de camarão. Mas você sempre cozinhava lasanha. Porque você gosta de lasanha. Qual é minha cor favorita? Azul. Errado. É verde água. Marina, isso não... Qual é meu sonho profissional? Silêncio. Você não sabe, Ricardo. Você nunca perguntou. Eu perguntava sim. Perguntava o quê? Se eu estava feliz no meu empreguinho? Se eu ia continuar operacional para sempre? Você nunca perguntou o que eu queria ser, o que eu sonhava fazer, o que me deixava animada. Marina, você está sendo injusta. Estou sendo honesta. Durante 5 anos, você me convenceu de que eu não tinha ambição, não tinha competência, não tinha potencial. Mas agora eu sei que você estava errado. Eu não estava errado. Você está sendo iludida por um momento de sorte. Uma promoção não te transforma numa pessoa diferente. Você tem razão. Uma promoção não me transformou numa pessoa diferente. Ela só me mostrou que eu sempre fui essa pessoa. Você que me convenceu do contrário. Marina, você está cometendo o maior erro da sua vida. Se você aceitar essa proposta, se você for para São Paulo, você vai se dar mal. E quando isso acontecer, não venha chorar para mim. Não vou chorar para você mesmo se tudo der errado. Porque mesmo o pior fracasso fazendo algo que eu escolhi, é melhor que o maior sucesso vivendo a vida que outra pessoa escolheu para mim. Desliguei o telefone e fiquei olhando para os papéis espalhados na mesa. Plantas da futura filial, organograma da equipe que eu coordenaria, projeções financeiras que eu havia feito.
Era tudo meu. Meu trabalho, minha competência, minha oportunidade. Na quinta-feira, entrei na sala do Sr. Augusto com minha resposta. Aceito. Excelente. Você não vai se arrepender. E se eu me arrepender? Ele sorriu. Então você aprende e tenta de novo. É assim que se constrói uma carreira, Marina. Tentativa e erro. Não medo e paralisia. Saí daquela sala sabendo que minha vida estava prestes a mudar completamente. Mas pela primeira vez, a mudança era minha escolha, minha decisão, meu risco para correr. Na sexta-feira, passei o dia organizando a transição do meu trabalho e me despedindo dos colegas. Clara me deu um abraço longo e me disse que tinha muito orgulho de ter me acompanhado nessa transformação. Você sabe o que mais me impressiona em você, Marina? O quê? Você nunca mudou. Você só parou de fingir ser menor do que é. Fingi ser menor do que era. Era exatamente isso que eu havia feito durante anos. Havia me encolhido para caber no espaço que Ricardo havia determinado para mim. Naquela noite, arrumando alguns papéis pessoais, encontrei uma foto nossa do casamento. Eu estava sorrindo, mas era um sorriso pequeno, contido. Ele estava radiante, ocupando todo o espaço da foto. Olhei para aquela Marina de 5 anos atrás e senti uma mistura de pena e orgulho. Pena da mulher que havia se diminuído tanto. Orgulho da mulher que havia encontrado a força para crescer. 2 semanas depois, estava em São Paulo, numa sala de reuniões, apresentando meu plano de implantação para a diretoria da empresa. 12 pessoas me ouvindo, fazendo perguntas, aprovando minhas sugestões. Eu era a especialista naquela sala. Eu era a pessoa que eles haviam escolhido para fazer aquele projeto dar certo. Quando a reunião terminou, o diretor-geral me procurou. Marina, estou impressionado com seu trabalho. Você tem uma visão muito clara dos processos. Obrigada. E tem uma coisa que me chamou a atenção. Você está contratando? Para a minha equipe? Sim, estamos selecionando analistas e assistentes. Recebi um currículo interessante hoje. Um rapaz da área de tecnologia com experiência em startups. O nome dele é Ricardo Mendes. Você conhece? Senti o mundo parar por um segundo. Ricardo havia se candidatado para trabalhar na minha empresa. Na empresa onde eu era coordenadora. Na empresa onde eu estava montando minha própria equipe. Conheço sim, respondi, tentando manter a voz firme. É meu ex-marido. O diretor me olhou com surpresa. Nossa, isso pode ser complicado. Pode, mas profissionalmente posso analisar o currículo dele como qualquer outro candidato. Você tem certeza? Absoluta. Então vou encaminhar para você. Se você achar que ele tem perfil para sua equipe, pode chamá-lo para entrevista. Peguei o currículo de Ricardo naquela tarde. 2 páginas mal organizadas, experiências que duravam poucos meses cada uma. Nenhuma especialização relevante para a vaga. Objetivamente, não era um bom currículo. Mas decidi chamá-lo para entrevista mesmo assim. Não por maldade ou sede de vingança, mas porque queria olhar nos olhos dele e mostrar exatamente quem eu havia me tornado. Queria que ele visse, de forma concreta e inegável, que ele havia estado errado sobre mim desde o primeiro dia. A entrevista foi marcada para uma terça-feira às 2 da tarde. Eu cheguei no escritório naquela manhã com uma mistura de ansiedade e determinação que me lembrava dos primeiros dias do curso de programação. Nervosa, mas certa de que estava no lugar certo. Minha assistente, Fernanda, uma mulher competente na faixa dos 25 anos que eu havia contratado 2 semanas antes, me trouxe o café da manhã e a agenda do dia. Marina, você tem certeza sobre a entrevista das 2? O currículo do candidato não me pareceu muito forte para a vaga. Fernanda estava certa. A vaga era para analista de processos. Exigia experiência em otimização de fluxos de trabalho e conhecimento em análise de dados. Ricardo tinha experiência em desenvolvimento web e suporte técnico. Nada que se relacionasse diretamente com o que estávamos procurando. Tenho certeza. Às vezes vale a pena conversar mesmo quando o currículo não é perfeito. Entendi. E você quer que eu fique na sala durante a entrevista?
Fernanda sempre ficava nas entrevistas, tanto para me ajudar com perguntas técnicas, quanto para ter uma segunda opinião sobre os candidatos. Mas desta vez seria diferente. Não! Desta pode deixar que eu conduzo sozinha. Passei a manhã revisando meus relatórios e preparando as perguntas que faria. Não perguntas diferentes das que fazia para outros candidatos, mas perguntas padrão que todo analista deveria saber responder. Eu queria ser profissional. Queria que a entrevista fosse justa, mesmo sabendo que Ricardo não tinha qualificações para a vaga. Às 13h50, Fernanda bateu na porta do meu escritório. Marina, o candidato das duas chegou. Posso pedir para ele aguardar? Pode. Em 5 minutos, peça para ele entrar. Usei esses 5 minutos para respirar fundo e me concentrar. Eu era a coordenadora de processos de uma filial de uma empresa respeitada. Eu havia criado metodologias que estavam sendo implementadas em outras unidades. Eu era reconhecida no mercado como uma profissional competente. Nada que Ricardo dissesse ou fizesse poderia mudar isso. Às 2h, ele entrou na sala. Ricardo sempre teve uma postura confiante, mas naquele dia havia algo exagerado no jeito dele andar, na forma como ajustou a gravata, no sorriso que tentava ser charmoso, mas parecia forçado. Ele cumprimentou Fernanda na recepção, comentou sobre a beleza do escritório, sentou na cadeira em frente à minha mesa e só então olhou para cima. O sorriso morreu na cara dele. Foram uns 3 segundos de puro choque. Ele piscou várias vezes, como se tentasse ter certeza de que não estava vendo uma miragem. A boca se abriu ligeiramente, depois se fechou. As mãos, que estavam apoiadas nas pernas, começaram a tremer quase imperceptivelmente. Oi, Ricardo, eu disse, com a voz mais profissional que consegui produzir. Obrigada por vir. Sou Marina Santos, coordenadora de processos da filial São Paulo. Ele não respondeu imediatamente. Ficou me olhando como se eu fosse um fantasma, como se não pudesse acreditar que a pessoa sentada do outro lado da mesa era realmente eu. Marina, ele disse finalmente, a voz um pouco rouca. Eu não sabia que você trabalhava aqui. Trabalho há 2 meses. Estou coordenando a implantação desta filial. Coordenando? Sim, e hoje vamos conversar sobre sua candidatura para a vaga de analista de processos. Peguei o currículo dele e abri na mesa, tentando manter a mesma postura que mantinha com todos os candidatos. Profissional, atenta, cordial, mas séria. Vamos começar? Você poderia me falar sobre sua experiência mais recente? Ricardo engoliu em seco e tentou se recompor. Ajeitou a postura na cadeira, pigarreou e começou a falar sobre a startup onde havia trabalhado nos últimos meses. Era uma empresa inovadora, focada em soluções tecnológicas para pequenos negócios. Eu era responsável por desenvolvimento e suporte. Desenvolvimento de que tipo de solução? Sites, páginas web, algumas aplicações simples. E suporte. Atendimento ao cliente, resolução de problemas técnicos. Anotei as respostas dele, da mesma forma que fazia com todos os candidatos. Mas percebi que ele estava sendo vago, generalizando, evitando detalhes específicos. Ricardo, a vaga que estamos oferecendo é para análise de processos organizacionais. Envolve mapeamento de fluxos de trabalho, identificação de gargalos, sugestão de melhorias. Você tem alguma experiência nessa área? Tenho. Quer dizer, na startup eu observava os processos e sugeria melhorias. Que tipo de melhorias? Bem, melhorias de eficiência, de produtividade. Ele estava claramente improvisando. As respostas eram vagas, sem exemplos concretos, sem métricas, sem resultados específicos. Você poderia dar um exemplo prático? Algum processo que você analisou e melhorou? Ricardo hesitou. Olhou para as próprias mãos, depois para mim, depois para a janela. Marina, eu posso ser honesto com você? Sempre. Eu não tenho experiência específica com análise de processos, mas eu aprendo rápido. E eu preciso desta oportunidade. Ali estava.
A honestidade que ele nunca havia tido comigo durante o casamento, finalmente aparecendo numa entrevista de emprego. Por que você precisa desta oportunidade? Porque as coisas não têm sido fáceis. A startup faliu 3 meses depois que entrei. Desde então estou fazendo trabalhos freelance, mas não é suficiente. E quando vi a vaga aqui, pensei que seria uma chance de recomeçar. E por que você acha que deveria ser contratado para uma posição que exige experiência que você não tem? A pergunta era direta, mas justa. Era a mesma pergunta que eu fazia para todos os candidatos que se candidatavam para vagas acima de suas qualificações. Porque eu sou dedicado. Porque eu sei trabalhar em equipe. Porque eu tenho potencial. Potencial. A palavra que ele sempre negou que eu tivesse. Ricardo, você sabe quais são os requisitos para esta vaga? Sei. Li a descrição. Então, você sabe que exigimos experiência comprovada em análise de dados, conhecimento em ferramentas de mapeamento de processos e habilidade para apresentar resultados para gestores. Sei. E você tem essas qualificações? Ele baixou a cabeça. Não. Então por que se candidatou? A pergunta ficou suspensa no ar por alguns segundos. Ricardo me olhou com uma expressão que misturava desespero e algo que eu demorei para identificar. Humildade genuína. Porque eu preciso de uma chance. Porque eu sei que posso aprender. Porque eu... Ele pausou. Porque eu cometi muitos erros e preciso provar que posso ser melhor. Que tipo de erros? Ele me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde que entrou na sala. Pessoais. Profissionais. Erros de julgamento sobre pessoas importantes para mim. Senti uma pontada de algo que poderia ser pena, mas que rapidamente se transformou em clareza. Ele estava se referindo a mim, ao nosso casamento, às coisas que havia dito sobre minha falta de ambição e potencial. Ricardo, vou ser direta com você. Baseada na sua experiência e nas necessidades da vaga, você não tem o perfil que estamos procurando. Ele assentiu, como se já esperasse essa resposta. Mas, continuei, temos uma vaga de assistente de processos. É uma posição mais básica, voltada para quem está começando na área. O salário é menor, mas inclui treinamento e possibilidade de crescimento baseado em performance. Os olhos dele se iluminaram. Você se interessaria? Sim, muito! É uma posição que exige humildade para aprender, disciplina para seguir metodologias estabelecidas e paciência para crescer gradualmente. Sem atalhos, sem privilégios. Você acha que tem essas características? Tenho. Ou pelo menos, estou aprendendo a ter. E você se sentiria confortável trabalhando em uma equipe onde teria que seguir orientações de alguém mais experiente? Sim. Mesmo se essa pessoa fosse uma mulher mais nova que você? Sim. Mesmo se essa pessoa fosse sua ex-esposa? A pergunta saiu antes que eu pudesse filtrar. Não estava nos meus planos ser tão direta, mas de alguma forma senti que era necessário. Ricardo me olhou por um longo momento. Marina, se você me desse essa oportunidade, eu seria o funcionário mais dedicado que você já teve. Não por pena, não por nosso passado, mas porque eu finalmente entendi que desperdicei anos desvalorizando alguém que sempre foi melhor que eu. A confissão me pegou desprevenida. Era a primeira vez que Ricardo admitia ter me desvalorizado. A primeira vez que reconhecia ter estado errado sobre mim. Você tem certeza disso? Porque trabalhar na equipe de alguém que você considerava operacional pode ser difícil para o ego. Meu ego já foi por água abaixo, Marina. Agora eu só quero uma chance de provar que posso aprender. Fiquei em silêncio por alguns momentos, analisando a situação. Objetivamente, ele não era o melhor candidato nem para a vaga de assistente. Subjetivamente, havia algo de poético em dar a ele a oportunidade que ele nunca acreditou que eu merecesse. Ricardo, vou consultar minha equipe sobre a vaga de assistente. Se decidirmos seguir com sua candidatura, você receberá nosso retorno até sexta-feira. Obrigado, Marina. Mesmo que não dê certo, obrigado por me receber. Ele se levantou para sair, mas parou na porta. Marina? Sim? Você estava certa. Sobre tudo.
Você sempre teve ambição, sempre teve potencial. Eu que não conseguia ver. Por quê? Por que você não conseguia ver? A pergunta saiu espontaneamente. Era algo que eu precisava entender, não para perdoá-lo, mas para entender como havia permitido que alguém me fizesse sentir tão pequena. Ricardo ficou parado na porta por alguns segundos, como se estivesse reunindo coragem para responder. Porque se eu admitisse que você era capaz, teria que admitir que eu não era tanto assim. Era mais fácil te diminuir do que me esforçar para crescer. A resposta foi como um soco no estômago, mas um soco que trouxe alívio. Finalmente eu entendia. Não era sobre mim. Nunca havia sido sobre mim. Era sobre as inseguranças dele, sobre o medo dele de não ser suficiente. Obrigada pela honestidade. Obrigado pela oportunidade. Ele saiu e fechou a porta. Fiquei sozinha na minha sala, olhando pela janela para a cidade de São Paulo, processando o que havia acabado de acontecer. Fernanda bateu na porta poucos minutos depois. Como foi a entrevista? Interessante. Muito interessante. Ele tem perfil para a vaga de analista? Não, mas talvez para a de assistente. Você quer que eu faça a checagem de referências? Pode fazer. E Fernanda, pode verificar se temos orçamento para contratar mais um assistente. Claro. Posso perguntar por quê? Olhei para ela. Uma jovem profissional competente que eu havia contratado baseada puramente em mérito. Alguém que nunca duvidou de sua capacidade de crescer. Porque acredito em segundas chances. Para as pessoas certas. Naquela noite, liguei para Júlia e contei sobre a entrevista. Marina, você enlouqueceu? Contratar o Ricardo? Não sei se vou contratar. Ainda estou pensando. Por que você está pensando? O cara te humilhou durante anos. Exatamente. E agora ele está sentado do outro lado da mesa, precisando de uma oportunidade, reconhecendo que estava errado. Há algo de completo nisso. Você quer se vingar? Não. Vingança seria não dar a oportunidade, ou dar a oportunidade e tratá-lo mal. Estou pensando em dar a oportunidade e tratá-lo como qualquer outro funcionário. E se ele não conseguir fazer o trabalho? Então eu demito ele. Como faria com qualquer outro funcionário que não performasse? E se ele conseguir? Então ótimo, ganho um funcionário competente. Marina, você tem certeza de que consegue separar o pessoal do profissional? A pergunta de Júlia me fez pensar. Será que eu conseguia? Será que estar na posição de poder sobre Ricardo não ia mexer com minha cabeça? Não sei, mas quero descobrir. Na quinta-feira, conversei com minha pequena equipe sobre a contratação de mais um assistente. Tinha 2 analistas e uma assistente, todos profissionais competentes que eu havia selecionado criteriosamente. O candidato tem experiência? Perguntou Carlos, um dos analistas. Pouca, mas demonstrou vontade de aprender e humildade para crescer gradualmente. E as referências? Perguntou Amanda, a outra analista. Fernanda está verificando. Mas o que vocês acham da ideia de treinarmos alguém desde o básico? Alguém que seguiria exatamente nossa metodologia, sem vícios de outras empresas? A equipe achou a ideia interessante. Eles mesmos haviam sugerido que seria bom ter mais uma pessoa para dividir as tarefas mais operacionais. Só uma coisa, disse Carlos. Se vamos treinar alguém do zero, essa pessoa precisa ter perfil para receber feedback e seguir orientações sem resistência. Concordo completamente. Na sexta-feira de manhã, pedi para Fernanda ligar para Ricardo. Senhor Ricardo, é da empresa. A coordenadora gostaria de falar com o senhor. Sim, pode ser agora. Perfeito. 2 minutos depois, Ricardo estava na linha. Marina. Ricardo, conversamos com a equipe sobre a vaga de assistente de processos. Decidimos oferecer a oportunidade para você. Houve um silêncio do outro lado da linha. Marina, Muito obrigado, muito mesmo. Algumas condições. Período de experiência de 90 dias, treinamento intensivo nas primeiras 2 semanas, feedback constante da equipe. Se em qualquer momento não estiver funcionando, encerramos a experiência sem constrangimento de nenhum lado. Entendo perfeitamente. E Ricardo? Aqui você é mais um funcionário.
Nem melhor nem pior tratamento por causa do nosso passado. Eu não esperaria nada diferente. Ótimo. Pode começar na segunda-feira. Fernanda vai te enviar todos os detalhes por e-mail. Marina? Sim? Obrigado por me dar uma chance que eu não dei para você. A frase me tocou mais do que eu esperava. Não porque me fez sentir pena dele, mas porque mostrou que ele finalmente entendia a dimensão do que havia feito comigo. Nos vemos segunda-feira, Ricardo. Desliguei o telefone e olhei pela janela do meu escritório. Em poucos dias, estaria trabalhando com meu ex-marido. Ele seria meu funcionário. Seguiria minhas orientações, aprenderia com minha metodologia, cresceria sob minha supervisão. A ironia era quase poética. O homem que havia dito que eu não tinha ambição estava prestes a trabalhar para a mulher que havia construído uma carreira sólida em menos de um ano. O homem que havia dito que eu era operacional estava prestes a aprender comigo como se tornar um profissional competente. Mas mais importante que a ironia era a sensação de completude. Eu havia me tornado a pessoa que sempre soube que podia ser. E agora, pela primeira vez, alguém que havia duvidado disso teria a oportunidade de ver quem eu realmente era. 3 meses se passaram desde que Ricardo começou a trabalhar na minha equipe. 3 meses que foram, surpreendentemente, mais tranquilos do que eu imaginava. Ele chegava todos os dias às 8 da manhã, sempre pontual, sempre com as tarefas do dia anterior concluídas. Seguia as orientações da equipe sem questionamentos, fazia perguntas pertinentes, demonstrava genuíno interesse em aprender. Era, objetivamente, um bom funcionário. Mas mais do que isso, ele era respeitoso. Não apenas comigo, mas com toda a equipe. Chamava Amanda e Carlos de você. Tratava Fernanda com a mesma cordialidade que tratava os outros. Nunca tentou usar nosso passado para conseguir privilégios ou tratamento especial. Marina, como está sendo trabalhar com ele? Júlia me perguntou numa das nossas conversas semanais. Profissional. Completamente profissional. E, pessoalmente, não é estranho? No começo foi, mas agora é só trabalho. E era verdade. Depois das primeiras semanas de adaptação, a dinâmica havia se estabelecido naturalmente. Ricardo era meu funcionário, eu era sua supervisora, e nosso relacionamento se limitava a isso. Ele nunca tentou puxar conversa sobre nosso passado, nunca fez comentários pessoais, nunca me procurou fora do horário de trabalho. Era como se houvesse um acordo tácito entre nós. Aqui éramos apenas colegas de trabalho. Em compensação, eu o vi crescer profissionalmente de uma forma que me surpreendeu. Ricardo tinha, de fato, capacidade de aprendizado. Em 3 meses ele dominava ferramentas que alguns funcionários levavam 6 meses para entender. Suas análises eram simples, mas consistentes. Suas apresentações, inicialmente tímidas, ganharam confiança. Marina, posso conversar com você? Amanda me procurou numa sexta-feira no final do expediente. Claro, o que foi? É sobre o Ricardo. Ele tem me impressionado. Como assim? Semana passada, ele identificou um erro numa planilha que eu havia revisado 3 vezes. Não foi grosseiro, não fez drama. Só chegou em mim e disse: Amanda, acho que encontrei uma inconsistência aqui. Você pode dar uma olhada? Estava certo. Isso me surpreendeu. Ricardo sempre teve dificuldade para apontar erros de forma construtiva. No nosso casamento, suas críticas vinham sempre carregadas de sarcasmo ou superioridade. E tem mais, Amanda continuou. Ontem, quando eu estava sobrecarregada com o relatório mensal, ele se ofereceu para assumir parte das minhas tarefas operacionais. Sem eu pedir. Disse que queria me ajudar a focar no que era mais importante. Colaboração. Trabalho em equipe. Humildade para assumir tarefas operacionais. Eram características que eu raramente havia visto nele. Amanda, você acha que ele tem potencial para crescer aqui? Acho. Se ele continuar no ritmo atual, em 6 meses pode ser promovido para analista júnior. Analista júnior. Em 6 meses. Eu havia levado 2 anos para sair de assistente para analista.
mas havia começado sem nenhum treinamento estruturado e sem uma equipe disposta a me desenvolver. Naquela noite, trabalhando até mais tarde no escritório, me peguei pensando sobre transformação. A minha havia sido dramática e visível. De assistente administrativa a coordenadora em menos de um ano. A dele estava sendo gradual e silenciosa, de funcionário instável a profissional comprometido. Eram transformações diferentes, mas ambas reais. Marina, você ainda está aqui? Levantei os olhos e vi Ricardo parado na porta do meu escritório. Eram quase 7 da noite. Todos já haviam saído. Ainda. Terminando uns relatórios. E você? Esqueci meu carregador na mesa. Posso pegar? Claro. Ele foi até a mesa dele, pegou o carregador, mas na volta parou na porta do meu escritório novamente. Marina, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que você me contratou? A pergunta me pegou desprevenida. Em 3 meses, era a primeira vez que ele tocava em qualquer assunto que se relacionasse com o nosso passado. Por que você quer saber? Porque às vezes eu me pergunto se foi pena, ou vingança, ou se você realmente acreditou que eu poderia fazer um bom trabalho. Olhei para ele por alguns segundos. Ricardo estava diferente. Não apenas no trabalho, mas fisicamente. Havia perdido aquela postura arrogante que sempre carregava. Os ombros estavam mais relaxados, a expressão mais serena. Foi um pouco de cada. Como assim? Pena, porque você estava numa situação difícil. Curiosidade, porque queria ver se você conseguiria trabalhar sendo supervisionado por mim. E sim, um pouco de vingança também. Vingança? Vingança de te dar exatamente o que você disse que eu nunca merecia. Uma oportunidade de crescer. Ele sorriu, mas não foi um sorriso amargo ou irônico. Foi um sorriso de reconhecimento. E funcionou? O quê? A vingança. Pensei na pergunta. Funcionou? O que eu havia sentido vendo Ricardo aceitar orientações minhas, aprender com minha metodologia, crescer sob minha supervisão? Não. Não? Não foi vingança no final das contas. Foi cura. Cura? Cura de ver que você é capaz de reconhecer valor nas pessoas. Cura de descobrir que posso ser uma boa líder mesmo com quem me magoou. Cura de entender que nosso passado não define quem somos hoje. Ricardo ficou em silêncio por alguns momentos. Marina, posso te agradecer? Pelo trabalho? Não precisa. Você tem se dedicado. Não. Por me dar a chance de ver quem você realmente é. Durante 5 anos, eu te diminuí porque tinha medo de não ser suficiente para você. Agora eu sei que estava certo. Eu não era suficiente. Mas não porque você fosse pequena. Porque você sempre foi incrível e eu não conseguia ver. A confissão me tocou mais do que eu esperava. Não porque me fez querer voltar com ele. Essa possibilidade nem passava pela minha cabeça. Mas porque fechou um ciclo que precisava ser fechado. Ricardo, posso te dizer uma coisa? Pode. Você também mudou. O funcionário que está aqui hoje é alguém que eu teria orgulho de ter na minha equipe, mesmo se não te conhecesse pessoalmente. Obrigado. E Ricardo, se você continuar crescendo no ritmo atual, em breve não vai mais trabalhar para mim. Vai trabalhar comigo. Ele sorriu novamente, desta vez com genuína alegria. Seria uma honra. Depois que ele saiu, fiquei sozinha no escritório, olhando para a cidade pela janela. São Paulo iluminada, cheia de possibilidades, cheia de pessoas tentando construir suas vidas e carreiras. Peguei o celular e liguei para a Júlia. Marina, como você está? Bem, muito bem. E o trabalho? Incrível! Estamos batendo todas as metas. A equipe está funcionando perfeitamente. Recebi uma proposta para coordenar mais 2 filiais. Que maravilha! E o Ricardo? Também está bem, trabalhando duro, aprendendo rápido. Acho que vai dar certo. Você não tem receio de que ele queira tentar reconquistar você? A pergunta me fez rir. Não, Júlia. E sabe por quê? Por quê? Porque eu sei quem eu sou agora. E sei que mereço alguém que me veja assim desde o primeiro dia, não alguém que precise perder para aprender a me valorizar.
Após desligar o telefone, arrumei minha mesa e me preparei para sair. Na mesa, estava uma foto que Fernanda havia tirado da equipe na semana anterior. Eu, Amanda, Carlos, Ricardo e Fernanda, todos sorrindo depois de apresentarmos nosso projeto para a diretoria. Na foto, Ricardo estava na lateral, sorrindo discretamente. Eu estava no centro, com a postura confiante de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Não era mais a Marina que se diminuía para caber nos espaços que outros determinavam para ela. Era a Marina que criava seus próprios espaços e os preenchia completamente. 6 meses depois, Ricardo foi promovido para analista júnior. 6 meses depois disso, ele pediu transferência para a filial de Brasília, onde havia uma oportunidade de crescimento maior. No dia da despedida, ele me procurou para se despedir. Marina, obrigado por tudo. Sucesso em Brasília, Ricardo. Você merece. E você? Quais são seus próximos planos? Acabei de receber uma proposta para ser diretora regional. Coordenaria 5 filiais. Que incrível! Vai aceitar? Vou. Ele estendeu a mão para me cumprimentar, mas depois mudou de ideia e me deu um abraço rápido e respeitoso. Marina, obrigado por me ensinar que crescer não é diminuir os outros. É se tornar grande o suficiente para que todos tenham espaço ao seu lado. 2 anos depois da nossa separação, eu era diretora regional de uma das maiores empresas de consultoria do país. Coordenava uma equipe de 50 pessoas, viajava pelo Brasil implementando processos, palestrava em eventos sobre liderança feminina. Ricardo se tornou coordenador da filial de Brasília. Às vezes nos falávamos por e-mail sobre projetos, sempre de forma profissional e cordial. Ele estava namorando uma analista de sistemas, uma mulher que eu conheci numa videoconferência e que parecia inteligente e independente. Eu estava namorando um engenheiro que conheci num congresso, um homem que me perguntava sobre meu trabalho com genuíno interesse e que comemorava minhas conquistas como se fossem suas também. A vida havia se reorganizado de uma forma que eu nunca imaginei possível quando estava casada com Ricardo. Não apenas profissionalmente, mas emocionalmente. Eu havia aprendido a diferença entre ser amada e ser valorizada, entre ter um relacionamento e ter uma parceria. Na semana passada, Ricardo me enviou um e-mail pessoal. Era breve e simples. Marina, vi sua entrevista na revista Exame. Parabéns por ser eleita uma das executivas mais influentes do ano. Você sempre mereceu esse reconhecimento. Respondi de forma igualmente simples. Obrigada, Ricardo. Espero que você também esteja realizando seus sonhos. E era verdade. Eu esperava que ele estivesse feliz, que tivesse aprendido a valorizar as pessoas ao seu redor, que tivesse encontrado alguém que o amasse pelo que ele era, não pelo que ele poderia se tornar. Porque no final das contas, nossa história não era sobre vingança ou sobre provar quem estava certo ou errado. Era sobre 2 pessoas que se perderam tentando ser menores do que eram, e que, cada uma à sua maneira, encontraram o caminho de volta para si mesmas. Às vezes, o maior presente que podemos dar a alguém que nos magoou é mostrar que conseguimos ser felizes apesar da mágoa, não para provocar inveja, mas para provar que feridas podem cicatrizar e que pessoas podem crescer. E às vezes, a melhor vingança não é causar dor ao outro, mas construir uma vida tão plena que a dor que ele nos causou se torna irrelevante. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva de Ricardo. Sinto gratidão. Gratidão por ele ter saído da minha vida no momento exato em que eu precisava descobrir quem eu realmente era. Gratidão por ter me forçado a encontrar minha própria força, minha própria ambição, meu próprio valor. Ele estava certo quando disse que eu não tinha ambição. Eu não tinha mesmo. Porque durante 5 anos minha única ambição foi fazê-lo feliz. Quando essa ambição acabou, descobri que tinha espaço para todas as outras. E descobri que não precisava de permissão de ninguém para sonhar alto, trabalhar duro e conquistar tudo o que sempre soube que merecia.